Boa noite. Então, a gente vai falar sobre autoestima. Algo que é muito importante, porque sem ela a gente não consegue muita coisa na vida, né? Nem poder fazer vendas, nem ter uma vida próspera. A gente precisa acreditar na gente para poder ter coisas, ganhos. Então, primeiro, o que é uma autoestima? Então, a autoestima é o sentimento que uma pessoa tem por si e se desenvolve em toda a nossa vida. Desde pequeno, a gente aprende dentro do nosso ambiente. O ambiente é família, colegas, né? Tudo que circunda a gente desde pequeno. A gente aprende nesse ambiente o que a gente é. E denominar sentimentos também é aprendido nesta relação. Então, quando a gente é pequeno e recebe um elogio do pai ou da mãe, a gente aprende que a gente dá certo em alguma coisa, né? Que as coisas que a gente faz dá uma consequência legal. Ou, quando a gente recebe uma bronca, a gente aprende que o que a gente está fazendo não é tão legal assim, né? Os sentimentos, eles não são causas das ações. Então, eu não deixo de fazer uma venda porque eu estou triste. Eu deixo de fazer uma venda. Para saber o que acontece aqui, a gente tem que ver o que vem antes. O sentimento não é a causa, e sim a consequência de tudo que vem antes. Então, eu estou lá no plantão de vendas, acertando, né, um negócio com um cliente, está tudo bem, e esse cliente vai para casa, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, e no dia seguinte, que é o dia de fechar, esse cliente diz: olha, eu conversei com a minha mulher, refiz as contas, algo que eu acho que vocês conhecem aqui, né? Refiz as contas e não dá para comprar. Então, o que surge depois disso é o sentimento. E aí vem o sentimento ou de valia, né? ou de achar que fez a coisa certa, ou o oposto, porque não teve uma boa consequência, de achar que errou em alguma coisa no meio desse caminho. Então, ele não é a causa. E depois disso vem, então, o sentimento de tristeza, ou de melancolia, ou, né, de frustração. E, para a próxima venda, ele vem carregado desse sentimento, mas não por conta da venda que vem depois, por conta da venda que vem anterior. Deu para entender? Então, o sentimento ele vem depois do comportamento. Ele não surge de maneira espontânea, né? São acontecimentos anteriores que produzem esse sentimento. Então, para entender por que a pessoa está com uma autoestima rebaixada, a gente tem que entender toda uma história para ver o que acontece nessa história de vida, ou, né, em todos os comportamentos que ela teve, que tipo de consequência foi dada. Um elogio, uma bronca, um castigo, né? Uma demissão. Desenvolvimento. Então, os sentimentos eles não nascem com a pessoa. Como um prédio que é construído, a autoestima também ela é construída no decorrer da nossa vida, né? Então, como quando somos crianças, o que ocorre conosco e ao nosso redor, o ambiente, a família, produz comportamentos e sentimentos. Então, a gente aprende dentro da nossa família o que é certo, o que é errado, qual é o comportamento que agrada ao outro, qual é o comportamento que não agrada ao outro, né? Crianças que começam a andar né? E os pais elogiam, é isso aí, vai, vamos, mais um pouquinho. Então, são crianças que vão crescendo confiantes de que podem fazer algo. A autoestima é o resultado, então, dos elogios, das críticas, das punições recebidas. Os elogios aumentam a autoestima e as punições diminuem a autoestima. A crítica ela pode ser tanto algo que diminui a autoestima quanto que eleva a autoestima. A crítica vai depender de como é dada, né? Se é uma crítica construtiva, onde a pessoa vai poder aprender com esse erro e fazer da próxima vez melhor, ou se é uma crítica colocada com uma crença: você não presta, assim não dá, você não faz nada certo. Então, dependendo da forma que você critica uma pessoa, isso pode resultar
numa autoestima rebaixada. E são crenças ou regras que aprisionam a pessoa. Muitas são as pessoas que chegam na clínica e com a autoestima tão rebaixada que acreditam que realmente não servem para nada, né? E acreditam nisso porque cresceram a vida inteira, né, se desenvolveram nessa vida, escutando do outro o quanto elas não são boas. Mesmo fazendo coisas boas, nunca foram elogiadas. Sempre foram repreendidas de alguma maneira. Então, como um edifício que é construído com materiais de boa qualidade, a gente tem um produto final, um edifício de alto padrão, assim é o ser humano. Quando cresce recebendo os elogios por seus atos adequados, recebe atenção, apoio e incentivo, o produto final é uma elevada autoestima. Então, a gente também tem que prestar atenção que a gente tem que elogiar os atos adequados, né? Crianças que recebem elogio porque bateu no colega, isso pode prejudicar no que diz respeito, depois, mais para frente, aos relacionamentos interpessoais, que ela vai achar que tem direito a fazer de tudo, né? Não é assim também. A gente tem que elogiar aquilo que é bem feito e aquilo que não está, né, que não está adequado, ensinar qual é a melhor maneira de fazer, porque tem várias formas de se fazer. E quando o edifício é construído com materiais de baixa qualidade, tem como produto final um imóvel de menos valor. Então, o mesmo ocorre com o ser humano. Quando a criança é criticada, tem pais muito exigentes, com regras muito rígidas, e que não são orientadas adequadamente, então, além de criticar, ainda não se diz qual é a maneira correta de se fazer, né? Então, a criança fica ali, ela vai crescendo, apenas entendendo que ela não serve para fazer, porque não lhe deram oportunidade para fazer o correto. E aí, então, tem como consequência uma autoestima rebaixada. Tá? Então, ela se sente inadequada, insegura, com dúvidas, com sentimentos de não ser capaz, desiste facilmente daquilo que começa. Então, a gente percebe aqui que a autoestima elevada, a gente se sente mais seguro, a gente sabe que a gente pode, que a gente dá conta do trabalho, não importa que trabalho é este, mas acredito que eu consigo dar conta. A autoestima rebaixada é o oposto, é quando a pessoa então se sente incapaz e começa uma coisa, na primeira dificuldade que tem, pronto, já desiste, né? Então, como se mantém uma autoestima? A autoestima ela é mantida e desenvolvida pela própria pessoa à medida que ela aprende que os atos dela têm uma consequência adequada, né? É reconhecida. Então, ela aprende a observar seus comportamentos. Então, por exemplo, vamos falar de venda de novo. Alguém fecha um negócio, fecha uma venda, e aí vem o gerente feliz da vida com esta pessoa, né? Anima esta pessoa, tem... não sei, vocês têm prêmios? Tem. Recebem prêmios. Bonificação. Então, esta é uma maneira da pessoa ver que o que ela fez teve uma boa consequência. Então, essa também é uma maneira de se manter uma autoestima elevada. Então, se aqui há algum gerente, já sabem que a maneira adequada de se manter a autoestima elevada de seus corretores é isso, é elogiá-los, é dizer, olha, você faz, sempre dando ênfase ao que a pessoa fez, não a pessoa, ao sujeito, não só ao comportamento. Então, a forma com que você conduziu esta venda é isso aí, tem que ser feita dessa maneira, você sabe fazer a coisa. A autoestima está associada à possibilidade da pessoa se sentir livre, amada. Então, quando o outro me elogia e eu recebo esse elogio e cresço acreditando em mim,
eu também cresço acreditando que eu sou amada, que as coisas que eu faço valem a pena e que as pessoas que estão do meu lado também me amam, né? E é importante isso para o ser humano. O ser humano ele necessita andar pelo menos em pares. Um ser humano sozinho, isolado, que não está de bem com ele, que não acredita no potencial dele, nas habilidades que ele tem, é um ser humano que tende a ser uma pessoa depressiva, isolada e assim vai, né? Até atingir doenças que depois têm que ser tratadas com medicação. Então, essa possibilidade oportunizada é mantida quando a pessoa reconhece seus próprios comportamentos. Então, algo muito importante para a autoestima é se conhecer, é o autoconhecimento e a autoavaliação. Então, eu não consegui fechar um bom negócio, né? Não consegui fechar, como é que fala? A venda. Abriu, né? Quando não fecha, quando abriu. Então, abriu uma venda. Então, o que eu devo fazer? Eu devo reavaliar o meu comportamento, né? O que eu usei, o que eu falei para esta pessoa, como é que foi, né? Eu estou apenas reavaliando, não estou me criticando, porque a autocrítica também não é saudável, né? Não faz bem e não ajuda, porque se eu passo me criticando, né, depois de uma venda que foi aberta, o que isso vai me ajudar? Agora, se eu reavalio o meu comportamento, no que eu errei, o que foi dito, ou, né, apenas entendo que eu não tenho controle de tudo, né, porque eu não posso amarrar um cliente na cadeira do plantão e falar, pelo amor de Deus, você sai daqui depois que você assinar. Pode? Não pode. Então, eu tenho que entender também que há coisas que eu controlo e há coisas que não dá para ser controlada, como a decisão do outro, né? Então, reavaliando o meu comportamento, eu consigo entender no que eu errei, ou no que saiu errado. E posso, da próxima vez, agir de uma outra maneira, né? Encontrar, então, aí uma maneira nova. Sempre há maneiras novas de se fazer as coisas, né? Eu digo que, para cada situação, há uma forma adequada de se agir. Então, quando eu estou esperando por muito tempo numa fila e ninguém vem me atender, eu posso ir lá reclamar. Mas eu não posso gritar com um cliente que não abriu, que não fechou um negócio. Posso? Então, para cada lugar, eu tenho uma forma de agir. Para cada resultado final, eu tenho vários caminhos para chegar. Se um desses caminhos que eu percorri não deu certo, então vamos começar a descobrir qual é o outro caminho. Qual é a outra forma de captar? Se eu estou tentando captar clientes e não está dando certo, qual é esta outra maneira que eu posso tentar, né, captar clientes? Com quem que eu posso me juntar, já que o ser humano foi feito para andar, no mínimo, em dupla? Com quem que eu posso me juntar, trocar ideias, para entender de que outra forma eu posso captar mais clientes? A gente tem que aprender a fazer trocas. Então, eu trouxe aqui convidada a minha sócia. Então, muitas vezes, a gente está aí, né, tem um cafezinho entre um cliente e outro, entre um paciente e outro, e que acontece alguma coisa na sessão de um paciente meu, e eu troco com ela, porque ela também é psicóloga, ou seja, ela também vai entender o que eu estou passando, e falo, olha, Cris, aconteceu isso, sabe, eu acho que eu perdi a mão, não devia ter dito isso, ou, puta, né, alguma coisa está errada, desculpa a palavra, alguma coisa está errada, né? Ela vai dizer para mim, com a experiência que ela tem, o que eu poderia ter feito, né? Então, da próxima vez que este cliente vier, que este paciente vier, eu já vou entender, espera aí, vou ter que dar um passo atrás e ir por outro canto. Quando vocês trocam com colegas de vocês da mesma imobiliária ou aqui do Cresce, né, olha, eu tentei vender tal imóvel, é muito caro, está difícil, e vocês conversam com pessoas que são, né, mais experientes, que estão aí no mercado há mais tempo, porque esta é uma carreira que é difícil, né? Pelo pouco que eu sei dela, ela é difícil.
É uma carreira que precisa ter persistência, precisa ter paciência, né? Um pouquinho de sorte, mas a sorte você tem que ajudar a sorte também, né? É a gente que faz. Para quem acredita na sorte, a gente tem que aproveitar na sorte também, né? Assim, saber utilizá-la ao nosso favor. Então, quando a gente troca com o outro, fica mais fácil de entender no que eu errei e de que maneira eu posso fazer, né? É o que estava no slide anterior. Então, uma crítica que é construtiva, então, quando a minha colega de trabalho disse para mim, olha, Inês, não é por aí. Você tem razão, você pegou pesado. Da próxima vez, faz desse jeito. Ela está colocando uma crítica construtiva para eu melhorar a minha forma. Então, isso vai elevar a minha autoestima. Eu vou me sentir mais confiante e com mais ferramentas para lidar com esse cliente, com esse paciente que não foi legal a sessão. Tá? Então, quanto mais nos conhecemos, maior a probabilidade de termos elevado a nossa autoestima. Ou seja, confiar em si, respeitar e conhecer nossos limites. Essa aqui eu acho que é a parte mais importante. Saber até onde a gente pode ir, até onde a gente aguenta, para também não exigir da gente coisas que não vai dar, né? Não, eu posso dar conta de, não sei, 50 clientes ao mesmo tempo, vamos vender tudo, vamos não sei o quê. Mas a gente tem o nosso limite corporal, nosso limite psicológico, né? Nosso corpo, nossa saúde também demanda cuidado. Então, entender esse nosso limite também é importante. Porque uma outra coisa que influencia a autoestima é a falta, por exemplo, de lazer, né? Então, eu trabalho todo o santo dia, de segunda a segunda, faço plantões, vou lá, tudo direitinho, não sei o quê. Mas há aí uma outra variável, que é o cansaço. Porque a gente chega uma hora que cansa, né, ou não? Cansa, né? Chega uma hora que cansa. E se a gente não entende que o nosso corpo está pedindo uma pausa, então a gente vai além do nosso limite e a gente vai acabar pegando tudo como se fosse verdade. Então, não conseguimos uma venda ou tive um problema com um cliente. E eu vou acreditar que eu sou uma pessoa ruim ou que não presto para a coisa, porque eu estou tão cansado, estou tão exausto, que o que o outro me diz é verdade. Né? Então, é muito importante, principalmente para vocês que são autônomos, assim como eu, que dependem de ir trabalhar para ganhar, né? Não é assim que funciona? Se a gente fica em casa esperando, ninguém aparece, né? Nada cai do céu. Eu também. Se eu fico em casa esperando o paciente, ninguém vai aparecer. Agora, se eu vou para a clínica, né? Se eu dou palestra, se eu tenho que fazer alguma coisa para vir cliente. Não é assim que funciona? Vocês têm que divulgar o que vocês fazem, tem que... Mas a gente tem que saber que a gente tem o nosso limite. Né? Pelo menos um dia da semana é importante que a gente saia. Né? O descansar não é o dormir o dia inteiro. Porque o dormir o dia inteiro descansa até o corpo, mas a mente necessita de coisas novas, sabe? Oi? Informações novas, estímulos novos, né? Para que a tua capacidade de ver a situação se amplie. Né? Se eu estou bitolado numa única coisa, se eu fico só na psicologia, chega uma hora que eu não vou saber se falar de qualquer outra coisa, pelo amor de Deus. Né? Aí já sou expulsa de casa, porque ninguém me aguenta mais. Então, eu preciso fazer outras coisas. Preciso ir ao teatro, preciso ir ao parque. Oi? Não. Fazer esporte, correr, né? Ir atrás de outras coisas que possam me ajudar a respeitar o meu corpo e entender que eu também sou capaz.
Então, eu tenho que saber também quais são as minhas características e quais são os meus potenciais e as minhas habilidades. As habilidades podem ser aprendidas. Eu dou um curso também na Ampliar, né, que como que é o nome? Secov, obrigada. Que o Secov coordena. E hoje eu trabalho lá com adolescentes que estão procurando o primeiro emprego, né? E hoje eu estava lá conversando com eles que o meu objetivo final sempre foi ser psicóloga. Mas, para poder alcançar a psicologia, eu tive que passar por pequenos objetivos. Eu tive que ser secretária, ser recepcionista, ser vendedora, ser... Então, a cada coisa que a gente faz na vida, a gente aprende habilidades novas. Não foi sempre que eu aprendi a falar como hoje eu estou falando, na frente de... Nossa, eu, há 10 anos atrás, eu não acreditaria que eu ia estar aqui falando... Quantos vocês são aqui? Eu não consigo contar, mas... Imagina, eu, 10 anos atrás. Nem a pau, nem... Imagina. Nem assim, não. Assim também não, mas não ia imaginar. Esta foi uma habilidade que eu aprendi no decorrer da minha vida, até chegar a ser psicóloga. Então, aprendi, quando fui recepcionista, a poder receber uma pessoa, a poder atender um telefone de maneira adequada. Eu não sabia, eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos. Aprendi, como secretária, a gerenciar uma agenda, a organizar uma agenda. Hoje eu organizo a minha agenda. Então, a cada atividade que a gente aprende habilidades novas. Então, saber quais são as nossas habilidades e se há em déficit alguma habilidade, essa habilidade pode ser aprendida, né? A gente pode aprender. É uma questão de querer. O querer e poder é real. Eu, pelo menos, acredito nisso. Porque onde eu cheguei hoje foi porque eu queria muito chegar. Reconhecer os nossos valores, as nossas competências, observar a nossa capacidade de atuar independente da aprovação do outro. No início, a gente é pequenininho, é criança, a gente precisa, sim, da aprovação do outro. A aprovação do outro não causa dependência. Ao contrário, a aprovação do outro nos ajuda a entender que somos capazes. Aí a gente vai crescendo, a gente se torna, né, de criança, vamos para a adolescência. Na adolescência, estamos um pouco mais independentes, ou mais, muito, hoje estamos muito, né? Muito mais, até demais, né? Eu tenho um de 15 que está folgado. Então, aí acha que é o dono do mundo, pode tudo. Mas ele pode tudo porque lá atrás ele aprendeu, ouvindo de mim, ouvindo do pai, ouvindo da família em geral, que ele podia. E, como adulto, ele vai continuar acreditando. Né? Oi? Se não o quê? Ele vai aprender. Se ele for afundar. Então, mas se no decorrer do desenvolvimento dele, porque a gente faz coisas certas e faz coisas erradas. Se quando ele faz coisas erradas ou comportamentos que não tenham uma consequência adequada, e o pai, em vez de só criticar, diz para ele, olha, não é assim que se faz. É de uma outra maneira. Vamos lá. Então, ele aprende que ele pode errar, porque o problema não está em errar. O problema está em não acreditar depois que errou, que pode continuar. Então, se eu estou crescendo, se eu estou me desenvolvendo, e no nosso desenvolvimento a gente erra quando adulto, né? O que dirá quando criança e adolescente. Então, se no nosso desenvolvimento a gente aprende que, ok, a gente erra, mas a gente também faz certo. Então, não dá certo aqui, eu vou tentar por outro lado. Eu, como psicóloga, acredito que tudo tem conserto, né? Basta a gente trabalhar junto e o outro realmente sentir, porque tem que fazer sentido para esta pessoa que você acha que não dá certo.
Precisa fazer sentido para ele mudar, né? Oi? Tem que saber consertar também. Eu acho que eu aprendi. Tudo tem esperança. A fé é maravilhosa, fala. A fé é isso, acreditar no que não se vê, né? Então, voltando um pouquinho. Então, observar a nossa capacidade de atuar. E aí, quando a gente vira adulto, então, ou já adolescente, a gente aprende que a gente pode fazer independente do outro, né? Então, ter, como adulto, uma autoestima elevada é aprender que, independente do que o outro me diga, sim, eu sou capaz. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo que nem todo mundo é legal. Né? Que pena, mas nem todo mundo é legal. Então, vai ter, sim, críticas que vão te deixar, né, que é para puxar a tua perna, outras que falam por falar, só para atormentar a nossa vida. Zoar. Então, se a gente for levar em consideração, né, todas essas críticas, eu digo comprar. Se a gente for comprar todas essas críticas, a gente não vai para frente. Então, se em nosso desenvolvimento a gente aprende que a gente é capaz, a gente não compra com facilidade uma crítica. A gente a escuta e pensa, será? Será que eu sou isso mesmo? Mas, espera aí, lá atrás eu consegui, então eu não sou tão burra assim. Né? Poxa, Inês, você teve sorte, é uma burra, não sei nem como você chegou aí, não sei o quê. Mas, espera aí. Tudo que eu consegui pelo meu esforço. Então, essa pessoa já se enganou porque não foi sorte. Né? Burra eu não sou. Fiz aí 5 anos de faculdade, tenho 2 especializações. Será que um burro faz 5 anos de faculdade, 2 especializações? Eu acho que não. Então, a gente começa a levar... A gente até escuta o que o outro diz, mas a gente presta atenção no que a gente faz. E a gente vê que, na nossa vida, a gente não é tão burro assim. Né? E que as coisas aconteceram porque a gente foi atrás. Então, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu tentei passar de uma maneira mais suave, com pouco psicologuês, né? Para não ficar chato, porque muita psicologia, para quem não entende, é chato. Né? E aí eu queria saber de vocês quais são as dúvidas, como andam a autoestima de vocês. Coragem. Vamos lá, vamos lá. A Daró perguntando. Professora, o meio pode levar a pessoa ao crime? O meio pode, é uma interferência, uma variável. Mas tem pessoas que convivem num meio turbulento e tem um comportamento exemplar. Tem, mas então, tem... Mas ele tem... uns vão para um caminho e outros vão pelo outro. Para o crime. Primeiro que são diferentes, sim. Segundo, que tem, então, peraí. Cada qual aqui é um. Cada qual tem uma história de vida, tem uma história genética e tem um ambiente. Ok, eu tenho 5 filhos que moram, os 5 numa favela, os 5 estão de cara para o crime, os 5 estão aí à mercê das coisas, né? Mas cada qual vai agir... Não, deixa eu só continuar. Ele completa a minha frase, olha que legal. Mas cada qual, com a sua história genética, com a sua história de vida e com a sua maneira de interpretar o mundo, vai agir de maneiras diferentes. Porque cada qual teve, mesmo com a sua mãe, com o seu pai, histórias diferentes. Eu tenho 5 filhos, mas cada qual... O senhor tem filho? Não. Não. Sou virgem. Opa! Alguém aqui tem filho? Tá. Quantos filhos o senhor tem? 3. 3. Todos são iguais? Não. Não.
Porque cada um nasceu numa época de vida. Certo. Qual é o teu nome? AV diz. Opa, tem um nome mais fácil? Tem. As suas ordens. As suas ordens. As suas. Hã? As suas ordens têm 3 filhos. Galanteador. E ele tem 3 filhos, e cada filho nasceu numa etapa de vida tua. Estou correta? Perfeito. Ok. Então, cada filho dele teve, de maneira diferente, estímulos também diferentes. Né? No momento de vida, a tua vida era... O primeiro filho foi a coisa do primeiro filho. Era pobre, fiquei mais rico, depois fiquei mais rico, e deu isso. E deu isso. Olha. Então, cada um dos filhos dele vai ter uma história de vida diferente. É verdade. É verdade. Né? E com ambiente diferente. Ele era pobre, depois ficou rico, depois ficou mais rico. O último filho dele teve coisas que o primeiro não teve, ou vice-versa. É por aí. Né? Por aí. Hã? O último deixou ele milionário, porque cada filho vem com um pão debaixo do braço, o último vem com 5. Então, respondendo a tua pergunta, sim, cada um vai enveredar por um caminho, porque cada qual tem uma história de vida. Mesmo vivendo numa mesma família, cada qual tem uma história de vida. E vai entender a vida também de uma maneira diferente. Mas eu vim aqui a respeito de ser burro. Ah, é? É. Na minha infância, eu morava numa rua onde a coleta de lixo era feita por 3 burros. E o burro do meio sempre levava a chicotada. Nem por isso ele não tinha força para carregar. Ele puxava os outros. Ele era burro. O outro também era burro. Mas acontece que um burro puxa o outro burro junto. Então eu discordo a pessoa dizer que é burro e não sabe nada. É mentira. O burro, quando vai levar uma chicotada, uma orelha... Presta atenção, gente, isso é verdadeiro, porque já observei muito. Uma orelha fica para lá e outra fica para cá. Ele vai saber que vai levar uma chicotada. É ou não é? É verdade. Então, é só isso. Eu queria só dizer... Só completar. Né? Só completar de que a pessoa burro não deixa de ser inteligente. Ele é inteligente burro. Ele é burro, mas ele é inteligente. Nós é que levamos no lado gozativo, dizendo que, não, é burro. Não, está errado. O burro é inteligente, só que está amarrado, coitado. E não tem o que fazer, né? Não, e leva lá naquela carrocinha. Tem para onde correr. Só tenho dito isso, só para efeito de lembrar que o burro também é gente. Muito bem. Estou bem. Estou bem. Sim, sem dúvida. Mas o problema é que as pessoas acabam acreditando nisso. Avediz, você é uma bênção estar aqui sempre com a gente. Vale a pena. A experiência. Bom, eu queria falar o seguinte, 2 coisas, né? Obrigado, para você ser sucinto. Primeiro, eu queria saber o seguinte com relação à hipnose, que muitas áreas comerciais de empresa estão trazendo profissionais de hipnose para eliminar esse fator negativo, né? Porque o vendedor perde uma venda, perde outra, na terceira ele acha que não é vendedor mais. Não é verdade? Está cheio de gente assim. Esse é o primeiro passo, né? Em segundo lugar, não vou entrar aqui sobre questão de pai, mãe, de genética, nada, né? O indivíduo, qualquer indivíduo nesse país que começar a assistir televisão e ler jornal, ele fica depressivo, né? Porque nunca vi falar nada bom. É impressionante, entendeu? É isso que eu queria dizer. A mídia também colabora, né? Infelizmente, essa é a realidade. Talvez a gente hoje não está assistindo novela, nada, nem jornal SPDV, nada que fala um monte de asneira. Nós estamos ganhando. Que a pessoa que está assistindo no rádio lá, mataram 10. A gente tem consciência da responsabilidade, mas isso é uma carga negativa danada. Pô, hoje morreu 50 lá no Haiti, sei aonde, não sei. Para mim, me prejudica. Então, sobre a primeira coisa que ele falou, eu não entendo de hipnose.
A minha linha na psicologia é comportamental, onde a gente aprende a analisar o comportamento, né? Não é o cliente ou o paciente que é o problema, não é ele, não sou eu que sou o problema, é o comportamento, né? A resposta, a ação que ele está tendo, que está inadequada e que produz, então, consequências negativas ou consequências que ele não espera. Então, de verdade, eu não posso responder sobre hipnose. O que eu posso dizer dentro da psicologia, dentro da linha que eu atendo, que é um trabalho que a gente faz em conjunto. Eu vou ensinar ao paciente, para poder se libertar de todas essas coisas, em vez de usar da hipnose, eu vou ajudá-lo a entender a história de vida dele, eu vou ajudá-lo a que ele aprenda a fazer uma análise desse comportamento e, juntos, vamos descobrir maneiras novas de se agir. Maneiras comportamental. O que você chama de rápido? Sim, ela precisa do resultado, mas se eu vivo com um problema há 30 anos, eu não posso esperar que este problema seja resolvido em 2 meses. Certo? Então, no mínimo, eu vou precisar trabalhar com esta pessoa 1 ano. 1 ano significa... Porque eu vou ficar com ela 1 vez por semana durante 1 hora. Quem é bom de cálculo me ajuda. Então, 1 vez por semana... Num mês, eu fico 4 horas com essa pessoa. E o resto das 20? Oi? 54 horas. Eu já dei, já receberam alta comigo em 1 ano, em 1 ano e meio. Isso vai depender não só de mim, é um trabalho em conjunto, né? Eu oriento, eu ajudo, a gente faz junto. Eu sozinha não faço nada. Então leva em média, eu vou te falar uma média, porque isso não vai depender só de mim e não depende só dela, porque ela também tem que estar bem para poder prosseguir. Porque a terapia não é algo fácil. Eu sempre digo que quem procura terapia é muito corajoso, porque precisa tocar em muita coisa que se esconde há muito tempo. Não é? Eu não sei aqui quem é que fez ou não terapia. Mas, em média, 1 ano. Em média. Pode ser menos de 1 ano, pode ser um pouco mais de 1 ano, mas, em média, 1 ano. Espera aí. Sobre a segunda parte. Sim, o ambiente influencia. A gente está aqui hoje, então não estamos assistindo o Jornal Nacional, que diz que morreu 50, que um homem bêbado pela Raposo Tavares andou contramão e matou uma família, ou matou os pais de uma menina de 12 anos. Então, por isso que, mais uma vez, eu digo, a gente precisa de ampliar nossas visões. A gente não pode mudar todo mundo, infelizmente. Eu gostaria. Eu entrei na psicologia até iludida de que eu poderia mudar o mundo de alguma maneira, né? Ou ajudar as pessoas. Mas eu não consigo ajudar todo mundo, como aqui, eu acho que nem todo mundo vai conseguir. Mas a gente tem que tentar fazer o melhor pela gente. Então, cuidando bem da gente, tratando bem a gente, para que a gente possa, então, cuidar do outro e cuidar do outro. Ou com trabalhos voluntários, ou fazendo coisas novas, ou de alguma maneira. Porque a gente tem também como sair desse círculo vicioso, né? Porque você está falando, a mídia ajuda. Sim, a mídia ajuda, porque a mídia coloca coisas na TV porque todo mundo vê. Se a gente deixasse de ver, ela também ia colocar, ela ia parar de colocar algumas coisas que eu acho que não são tão necessárias assim, não é? Então, a gente também reforça, de alguma maneira, aquilo que está se passando na TV. Então, a gente pode fazer a nossa parte ou ficar um pouco longe desse ambiente agressivo, fazendo outras coisas. Eu não generalizo. Como eu disse anteriormente, cada um é cada um. Sim, tem gente que adora um desastre, mas tem outros que não. Aqui todo mundo gosta de desastre? Cada qual é cada qual. Não há certo ou errado. Há o que funciona para mim e há o que funciona para você. Para mim, não, de verdade, não funciona ficar vendo essas coisas o dia inteiro. Eu vejo uma vez por
no final da noite já está muito que bom. Pode falar? Bom, eu trouxe um caso real, né? Eu trabalho na Lopes com lançamento. Aqueles lançamentos grandes que saem na televisão, né? Só que é assim, eles usam nós, os corretores, como meio de marketing, né? Coloca 50 corretores e é sorteado. Quem fala que a sorte não existe, é sorteado. E às vezes tem corretor lá que está 6 meses sem vender porque só cai o número 10, 20 e não entra 20 pessoas no plantão. Né? Então, como manter esses corretores, né, com tão alta estima, sendo que todos os dias eles vão lá, 7 horas da manhã, e não pode sair do plantão. Só pode sair 1 hora para almoçar e voltar. Se sair do plantão, perde a vez. Não, porque você tem que ficar lá. Porque é um meio de marketing. Ou seja, o pessoal passa no plantão e fala, nossa, quanto carro, quanta gente, mas é tudo corretor. É 50 corretores. Então, aí o cliente que passa acha que está lotado por outros clientes. E a gente não pode sair e é sorteado todos os dias. Quem pega primeiro, 2, 3, ainda vai. Mas tem gente que está 1 ano lá e não consegue vender. Então, não sei se as pessoas sabem disso, né? Então, é uma coisa assim triste, né? Para quem trabalha na Lopes, que tem 2.000 corretores, né? E a gente tem corretores ali que dá até dó. Está 1 ano ali, né? Então, eu, graças a Deus, né, eu consegui ter sorte de pegar números primeiros, né? Mas tem muita gente que a gente olha e fala, poxa, né? Então, como manter, né, nesse caso? Obrigado, gente. Então, ela teve sorte. tudo sorteio. Quem faz o sorteio é os gerentes, né? Eu acredito que querer é poder. Eu vou com muita fé. Em primeiro lugar, a fé, a força, a energia, né? Eu acho que a energia é tudo. Você faz a sua sorte. Eu falo assim, hoje eu vou vender. A gente tem que ter fé. Fé para acreditar, né? Crer para ver, né? Né? Atração, a lei da atração. É isso aí. Então, como manter uma autoestima elevada, mesmo depois de tanto tempo num plantão? Você quer vir aqui comigo? Mesmo indo num plantão e não conseguindo o número da sorte, vamos colocar assim, que o número da sorte seria até o 10. Pode? Pode. E só tirar um número... Bom. Então, assim, é difícil mudar uma empresa. Né? Eles não vão mudar, você concorda comigo? Eles não vão mudar. Esta é a forma que eles encontram, né? Certo ou errado, é a forma que eles encontram para fazer a venda deles. Então, todo mundo faz isso. Né? Pelo pouco que eu entendo do mercado imobiliário, todo mundo faz isso. Então, o que a gente tem que fazer com a gente? Eu acho que começar a pensar no que a gente realmente quer. Sabe a coisa do qual é o meu limite? Qual é o meu limite? Eu consigo ficar nessa situação ou nesta condição, porque é uma condição, por mais tempo? Porque já que eu não posso mudar a Lopes, a Cirela, o que você vai fazer? Você vai mandar... Né? Você não vai poder mudar o cara. Infelizmente ou felizmente, não está na tua mão. Mas como manter a minha autoestima? Então, primeiro pensar, qual é o meu limite? Será que eu cheguei no meu limite? Será que vale a pena para mim continuar nesta condição? Não, não vale a pena, porque eu acredito que eu posso mais, mas aqui não está dando. Então, a gente vai ter que mudar. Em vez de a gente mudar o ambiente, a gente muda de ambiente. Você entendeu? Porque quando dá para se mudar o ambiente, se fosse uma coisa de um grupo pequeno, menor, que tivesse uma comunicação adequada, né? Então, aí trocar ideias, falar, olha, a gente podia fazer isso de uma outra maneira. Né? Em vez de ter 50 corretores, podia ter no máximo 20, não sei. Mas não dá para se fazer isso, pelo que você está me dizendo. Não dá para se fazer isso. Então, já que não dá para mudar o ambiente, eu tenho que mudar de ambiente, porque eu percebi que o meu limite é esse. Entendeu? Então, autoestima é também respeito por mim. Se eu tenho valor por mim, se eu acredito em mim,
que eu posso mais, então eu tenho que me respeitar. Né? Se respeitar isso é saber qual é o meu limite. Será que está dando? Sabe? É como quando a gente está namorando, no começo está tudo lindo, maravilhoso, daqui a um ano vira aquela coisa, né? Em vez de abrir a porta do carro, fecha a porta do carro na cara. Até quando que eu vou aguentar isso? Eu mereço isso? Então, é isso que a gente tem que se perguntar, e às vezes é diariamente. Eu mereço isso? Eu posso fazer algo para mudar? Não, não posso fazer nada para mudar. Então, quem vai ter que mudar é eu. Sou eu, perdão. Sou eu que tenho que mudar. Né? Então, uma maneira de se manter elevada a autoestima, de novo, é saber qual é o meu limite, quais são as minhas capacidades, até onde eu posso ir ou não ir, quais são as minhas habilidades, né? Se eu posso aprender coisa nova para ficar melhor, para me aperfeiçoar. E o mais importante é me respeitar. Né? Porque, da mesma forma que a empresa nos escolhe, a gente também tem que escolher a empresa. Porque, depois que a gente escolheu, você não foi obrigado a estar lá. Ninguém te colocou uma arma na cabeça e falou, vai para lá agora, senão eu vou te matar. Você está lá porque você quis, eu entendo, né? Oi? Na verdade, eu fiquei 3 anos assim, mas já estou saindo. Já está saindo, então. A gente vive as consequências das nossas escolhas. Eu escolhi ser psicóloga clínica, então eu comprei todo o pacote da psicologia clínica. O pacote da psicologia clínica é ser autônoma, né? A gente estava falando, não ter salário, não ter férias, não ter 13º, não... é ter que saber atender uma pessoa de maneira adequada, é entender que, na nossa profissão, se a gente faz um bom trabalho com um paciente, esse um paciente indica outro, ou seja, que as coisas não vão cair na minha mão, e que hoje eu posso estar ganhando muitíssimo bem, mas amanhã eu que sei. Né, tem um problema econômico, a primeira coisa que as pessoas deixam é terapia. E depois a manicure, mas a terapia é a primeira. Então, eu comprei todo o pacote. Quando vocês decidiram ser corretores de imóveis, vocês também compraram um pacote. E vivem a consequência deste pacote. Se a gente não está feliz da forma que a gente está vivendo, a gente tem a liberdade de escolher algo melhor. E tem que ter algo melhor.